Torcedor vascaíno, nada que esteja ruim que não possa piorar. É exatamente com essa frase que eu começo aqui este Boa Noite Gigante, porque é inegável, né? Que o negócio dentro do Vasco da Gama estava muito ruim. E está, inclusive, ainda mais após a saída do técnico argentino Ramon Dias. Hoje o Vasco não tem um técnico, hoje o Vasco não tem um diretor, hoje o Vasco não tem um patrocinador master, hoje o Vasco não tem um diretor comercial, hoje o Vasco tem um CT desestruturado. Assim, hoje o Vasco da Gama é uma bagunça, mas o grupo norte-americano tem por desejo organizar a casa. Hoje o objetivo da SAF do Vasco, ao lado da 777, é organizar a casa. Mas sabe qual é a questão? Sabe como eles querem organizar a casa? Com um departamento de futebol que bagunçou o Cruzeiro. Paulo André, Paulo Autuori, perdão, é Paulo André isso? Paulo Autuori e Pedro Martins. A trinca dos P's, os 3 P's do Cruzeiro, poderiam estar chegando ao Vasco da Gama. O Vasco pode estar pegando o modelo de gestão, a estrutura de gestão do Cruzeiro e trazendo ela toda ao Vasco. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o Cruzeiro é exemplo de quê no futebol brasileiro? De sucesso. O Cruzeiro é case de sucesso? É exemplo para o Vasco da Gama? É modelo a se seguir? O Cruzeiro conquistou o título? O Cruzeiro fez um grande elenco? O Cruzeiro é uma equipe de potencial financeiro? É claro que não. É claro que não. O Cruzeiro no ano passado esteve exatamente na mesma barca que o Vasco. E o Vasco pode estar trazendo os 3 nomes para o seu departamento de futebol. Gente, é insano. É insano o que hoje acontece dentro do Vasco. É insano o que essa empresa faz no Vasco da Gama. Sai do Vasco. Sai do Vasco 777. Larga o osso. Vocês não sabem fazer futebol, cara. Vocês não sabem fazer futebol. A gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre essa grande loucura que hoje é o Vasco da Gama. Essa insanidade que hoje é o Vasco da Gama. Mas enfim, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é sempre o primeiro vídeo do dia e sai às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. Temos também o Boa Noite Gigante, que é este daqui, o último vídeo do dia, o terceiro conteúdo do nosso canal, que sai sempre pela parte da noite. Então, são 3 vídeos com muita informação, muita vascainidade que você, é claro, não poderá perder. E nesse Boa Noite Gigante, a gente vai falar sobre essa situação envolvendo, né, profissionais que trabalharam no Cruzeiro nesses últimos anos, chegando ao Vasco da Gama. Então, além da sua inscrição, também não esqueça, deixa aí o seu like, que é de sua importância para o nosso crescimento. Compartilhe também o nosso vídeo, que ajuda demais a divulgação do nosso canal. E aqui embaixo deixe seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento do Vasco da Gama. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama, porque olha, vascaíno, tá difícil falar sobre o nosso Vasco. Ontem, após uma goleada vexatória para a equipe do Criciúma dentro de São Januário, o Vasco teve-se confirmada a saída do seu treinador. Ramon Dias, ao lado de Emiliano, não são mais os profissionais na beira do gramado do Gigante da Colina. No treino que estará acontecendo amanhã em São Januário, os dois, aliás, perdão, no CT Moacir Barbosa, né? Os dois não estarão presentes. Quem estará presente será Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, que ontem, inclusive, conquistou um título com a base vascaína, sobre a equipe do Flamengo. Mas independente, o Vasco não tem um técnico. O Vasco, diante de toda a situação envolvendo, né, a saída de Ramon Dias, ontem mesmo emitiu uma nota oficial falando sobre o caso, confirmando, né, como está aparecendo aí na imagem a vocês, que imediatamente, ao final da partida contra o Cruzeiro, nos vestiários, Ramon e Emiliano Dias pediram demissão ao gerente de futebol do Vasco da Gama, Cláudio Rocha. A comissão pediu que a decisão irrevogável fosse comunicada imediatamente à diretoria e ainda prossegue, né? Logo após Ramon e Emiliano comunicaram ao elenco e demais e staff sua decisão, ainda no vestiário, esclareceram que não faziam mais parte do grupo.
Sequência, a assessoria do clube, presente, noticiou oficialmente o pedido. Ramon e Emiliano se despediram e pediram para se despedir também dos jornalistas. Então, Ramon não é mais o técnico do Vasco da Gama. A grande questão, torcedor vascaíno, é que hoje o Vasco não tem mais um treinador. Hoje, o Vasco não tem nem sequer ainda um diretor executivo oficializado. E vai além, porque se não tem um diretor executivo oficializado e temos um CEO ruim, fraco, limitado, como é o senhor Lúcio Barbosa, nem Ramon, nem Emiliano, o que é o cúmulo do absurdo, nenhum dos dois receberam contato do Vasco da Gama. Nenhum dos dois. Ramon e Emiliano saíram ontem de São Januário e ontem foi o último contato dos dois com o Vasco. Até hoje, estou gravando esse vídeo 9 horas da noite no domingo, até hoje o Vasco não entrou em contato com eles. Um baita de um desrespeito. Decisões sobre a rescisão contratual e outros detalhes da saída da comissão, nada foi feito, cara. É uma bagunça hoje esse departamento de futebol do Vasco da Gama. É uma bagunça. Se você é demitido da sua empresa em menos de 24 horas posteriores à sua saída, ou se você pede demissão, vai haver um contato para tratar sobre valores, para tratar sobre detalhes do contrato, para tratar sobre saída, tudo. E até o momento os dois não foram notificados em absolutamente nada que representa essa bagunça que é o Vasco da Gama. E sabe o que eles querem fazer? Com todo o respeito do mundo. Eles querem mudar ainda mais as coisas. Mas quem dera que isso fosse para melhor. Porque o Vasco, tudo indica, fechará com Pedro Martins como novo diretor executivo do Vasco da Gama. O Vasco demitiu Alexandre Matos há mais de um mês e quase 8 dias após a saída do profissional. O Vasco avançou e fechou com Pedro Martins. A expectativa é que esse anúncio saia amanhã. O anúncio da chegada de Pedro Martins após 2 anos no Cruzeiro, onde conquistou a Série B do Brasileirão e fez parte da remontagem do elenco cruzeirense após a queda e após principalmente o acesso à elite do futebol brasileiro. E além do Pedro Martins, o Vasco pode estar trazendo mais 2 profissionais do Cruzeiro também, que no caso é Paulo André, que é diretor do Cruzeiro, um nome que é o braço direito do Ronaldo no Cruzeiro, mas também no Real Valladolid, um profissional que dentro das 4 linhas é irrepreensível de fato, ídolo no Atlético Paranaense, ídolo no Cruzeiro, ídolo no Corinthians, um profissional que fora das 4 linhas é gabaritado, sim, tem certa moral diante do Cruzeiro pela postura que vinha adotando de ser uns homens fortes da SAF. E além do Paulo André, o Vasco tem o desejo de trazer o Paulo Autuori, que era o coordenador técnico do Cruzeiro. Então, assim, pode parecer loucura? Pode, mas não é. O Vasco tem desejo de trazer o diretor executivo Pedro Martins, o Vasco tem desejo de trazer o diretor de futebol Paulo André, e o Vasco tem desejo de trazer o diretor técnico, que é o Paulo Autuori. Os 3 que estiveram no Cruzeiro nesses últimos 2 anos ao Vasco. E para não parecer loucura, para te mostrar que é uma verdade, agora há pouco, no final da tarde desse domingo, início da noite, os 2 já se despediram do Cruzeiro. O Paulo André, no caso, se despediu do Cruzeiro e o Cruzeiro se despediu de Paulo Autuori. Paulo Autuori ainda não se manifestou nas redes, mas houve aí esse comunicado através de redes sociais do Clube Mineiro que Paulo Autuori não faz mais parte dos planos da diretoria do Cruzeirense para o restante da temporada. Então o Vasco pega 3 profissionais que trabalharam no Cruzeiro que de fato em 2022 conseguiu acesso assim sobrando, com sobra na Série B, mas que sofreu no ano passado. Pega um Cruzeiro que não é modelo para ninguém. O Cruzeiro não pode ser modelo para o Vasco. E se hoje internamente a SAF do Vasco vê o Cruzeiro como modelo, me assusta. Me assusta. Modelo de SAF para mim tem que ser o Botafogo. O Botafogo é um baita de um modelo de SAF. Um clube que estava à falência, fadado à falência, um clube sem torcida, com todo o respeito do mundo, a torcida do Botafogo é uma torcida pequena em comparação com os outros clubes grandes do futebol brasileiro, não tem um nível de engajamento nas redes, não tem um nível de engajamento com relação a público nos estádios, uma dívida milionária, assim, sem patrocinador, sem material esportivo, sem estrutura, e o Textor pega a SAF do Botafogo e faz com que o Botafogo hoje seja top 5 do futebol brasileiro. Isso é uma SAF exemplar. Isso é uma SAF que deve ser espelho para o Vasco, não o Cruzeiro, que terminou o ano passado quase caindo para a Série B. Não o Cruzeiro, que já teve Pepa, já teve Paulo Autuori como treinador, já teve Paulo Pesolano, e 2 vezes. Aí agora, nesse ano, já teve mais 2 técnicos além do Paulo Pesolano. Então,
assim, é uma equipe que não é exemplo pra ninguém, cara. Mas pro Vasco virou exemplo, assim, é loucura. O que hoje acontece no Vasco é loucura. E aí, de verdade, quem tá falando? Quem paga essa conta? Quem se manifesta? De quem é a culpa, cara? A culpa é da 777? A culpa é do Lúcio Barbosa? Porque se for que saia, que vá embora. Que assim, a comunicação com o torcedor é ruim, o plano de sócio é ruim, o planejamento no mercado é ruim. Já estava difícil para arranjar um patrocinador master, meu amigo, agora vai ficar pior ainda. Pior ainda. E mostra o mercado a bagunça que é. Porque, ao meu ver, a partir do momento que um clube ele pega um departamento de futebol que está montado em um clube que não deu certo e o coloca exatamente o mesmo departamento nesse novo clube, que no caso é o Vasco, pô, tá feio. Tá feio, assim. Tá feio o que hoje acontece dentro do Vasco da Gama. E só para explicar, de fato, o Emerson Rocha do canal Atenção Vascaíno nos trouxe a informação de que não haveria possibilidade do Paulo André chegar ao Vasco. Essa foi uma informação do Rodrigo Genta, um jornalista, de que estava havendo a negociação de Paulo André com o grupo norte-americano para que ele caminhasse ao Vasco da Gama. E o Emerson Rocha logo em seguida desmentiu essa notícia. Mas logo em seguida também o Paulo André se manifestou nas redes sociais confirmando que não faz mais parte do Cruzeiro. Então, assim, loucura. Loucura. Paulo André, sim, pode estar chegando no Vasco da Gama. E aí pode se perguntar por que, Lucas, o Paulo André está chegando. Porque poderá vir toda a estrutura, departamento de futebol, 3 profissionais que já se conhecem, já entendem do seu trabalho. O Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno vendeu a SAF do Cruzeiro para o Pedrinho, que é um mineiro, assim, muito cruzeirense, uma venda no valor de 600 milhões de reais, sendo 100 milhões pagos nesse ano e 500 milhões pagos em 10 anos. A gente vai trazer essa informação amanhã na Acorda Vascão. Então o departamento de futebol todo do Cruzeiro será reformulado e como esses 3 não terão espaço, saíram, já foram embora e o Vasco pode estar aproveitando essa baita oportunidade de mercado. E o Paulo André é um nome que, além de trabalhar com o Ronaldo no Cruzeiro, ele era o braço direito do Ronaldo no Valladolid também. Então ele era multifunção, né? Ele trabalhava aqui em Minas Gerais, no Brasil, trabalhava também na Espanha, em Valladolid. Então isso chama a atenção do grupo norte-americano. Fala do Paulo André, o fato do Paulo André já ter essa experiência, ser multifuncional, trabalhar com muitos clubes, o que é algo que acontece na 777 Partners, né? O 777 tem Vasco, tem Melbourne City, tem Hertha Berlim, tem muito clube espalhado pelo futebol mundial e o Paulo André poderia ser esse nome que o grupo norte-americano estaria trazendo, né, para exercer essa função também dentro da empresa. Mas o que mais decepciona é que, meu amigo, o Paulo André, se for ou não for um profissional bom, ao meu ver, ele não pode pisar o pé no Vasco da Gama. O Paulo André, ele foi responsável por uma fala que criou um grande atrito com o presidente do Vasco à época, que era Eurico Miranda. E o Eurico não estava errado, não. Você que já ouviu o nome do Eurico, se arrepiou e achou que ele estava errado, não estava. Paulo André respeitou muito a instituição Vasco da Gama, respeitou muito a base Cruz Maltina, que ele teve uma curta passagem, e aí, logo em seguida, foi repreendido. E aí a pergunta que eu te faço antes de você assistir o vídeo: tem certeza que é esse tipo de profissional que o Vasco da Gama precisa? É esse tipo de profissional que vai mudar o rumo do Vasco? Desculpe, torcedor, mas me preocupa o rumo do nosso Vasco da Gama. Agora, eu joguei no Vasco da Gama em 2002, tá? Passei lá 3 meses da minha vida, morei dentro de São Januário, e eu morava com um rato desse tamanho. Morava com barata. 2002. Respeito o Vasco da Gama, a sua torcida, os seus títulos e a sua história. É um clube importantíssimo no país, e eu respeito isso. Agora eu preciso... Não estou desrespeitando, estou colocando o que eu vivi lá dentro. O que eu vivi lá dentro é um depoimento pessoal e verdadeiro, e eu tenho toda a minha história para dizer da minha conduta e da minha ética no futebol. Eu, sinceramente, gostaria de ter ido embora, porque ouvi o que eu ouvi aqui, primeiro, é uma ofensa gravíssima a uma instituição centenária que tem produzido, não produziu Paulo André, não. O Vasco formou, não foi Paulo André, não. Eu faço uma relação aqui para vocês de Romário, Edmundo,
eu faço uma relação de uma centena de jogadores que não tem nada a ver com o Paulo André. Não vem ele aqui ser referência. Eu tenho de futebol o que ele não tem de idade, de administração de futebol o que ele não tem de idade, para ele sentar aqui e dizer que teve uma oportunidade rara, que é uma oportunidade rara, que não pode ser para todos. Teve a oportunidade rara de ir para uma divisão de base do Vasco e está comentando que encontrou rato. Ele nunca viu rato. Ele vê rato na praia, ele vê rato na casa dele, ele vê rato em qualquer lugar. Pode ser eventual. Agora, dizer que teve maltratamento no Vasco, impossível. Porque 2002 era a minha época. Se ele viu rato, é que ele está acostumado. É que ele, acho que viajou para a Europa, na Europa não tem rato. Na Europa não deve ter rato, na Europa não deve ter barata. Deve ser um negócio desse que existe, que é normal. Eu só citei o Vasco da Gama porque foi a experiência que eu vivi, tá certo? De novo, com respeito ao clube e à instituição, com respeito à formação dos atletas de lá. Agora, o que eu quero dizer é que é a realidade da maioria dos clubes do Brasil. E a gente sabe disso. E é por isso que a gente está tentando zelar ou cuidar, para que isso não se repita, ou para que vocês mais novos não passem pelas coisas que os mais velhos passaram e sabem que pode ser diferente. Não precisa ser um quarto com ar-condicionado, com cama king, com TV a cabo, mas tem que ter uma condição humana mínima para que vocês possam se desenvolver e serem respeitados da maneira como devem. Torcedor vascaíno, assim, é de fato preocupante, mas deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficar por aqui, porque amanhã estaremos aí de volta, às 7 horas da manhã, com o nosso Acorda Vascão. Vamos contar muito com a presença de todos vocês, o apoio de todos vocês, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei. Ajudem aí o nosso crescimento, que olha, tá difícil falar de Vasco. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.